verdade, nós vivemos hoje numa ditadura disfarçada. Para a gente entender o que leva a gente a viver esse momento atual, é interessante a gente saber como que tudo isso foi construído. Eu acho que as relações do Brasil e Argentina, elas têm a ver com essa história também. Os Estados Unidos, desde que definiram a doutrina Monroe, que a América seria praticamente um território controlado por eles não conseguiram fazer isso com toda facilidade, principalmente por causa da Argentina. A Argentina, ela historicamente, ela estabeleceu uma relação comercial e política e econômica extremamente ligada à Inglaterra. E ali era um espaço de extrema importância para o imperialismo inglês, para o capitalismo inglês. O Brasil também era, né? Na verdade, no século XIX, final do século XIX, quando começaram a acontecer os grandes investimentos internacionais na América Latina, o Império Britânico tinha muito mais recursos para poder fazer isso. Inclusive, o Império Britânico, as capitais britânicas é que financiaram a expansão da rede ferroviária americana, que é a maior do mundo, e criaram as condições para aparecerem os grandes capitalistas americanos, né? Os bancos europeus, principalmente britânicos, como Rothschild e outros, colocaram muito dinheiro nos Estados Unidos. Foi a partir deles que surgiu, né, uma vigorosa indústria metalúrgica e ferroviária. A metalúrgica, inclusive, cresceu por causa da indústria ferroviária, mas também por causa da indústria naval americana, que era muito próspera no nordeste do país. A Argentina era um país especial para a Inglaterra, porque além de ser um lugar onde o capitalismo inglês poderia fazer grandes investimentos, a mesma coisa nos Estados Unidos, né, a construção das ferrovias, no caso da Argentina com aço importado, a Argentina era o principal fornecedor de alimentos para a Inglaterra. A Inglaterra, todo mundo sabe, é uma ilha, a Grã-Bretanha, e ela depende de importar alimentos de fora. Ela não tem condições de produzir alimentos para poder suportar a população que ela tinha na virada do século, que já era bastante grande, era o país mais populoso da Europa. E essa questão ela foi fundamental para a Argentina, inclusive, não entrar na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha, apesar de toda a pressão dos Estados Unidos e até de outros países latino-americanos. Embora, né, depois da Primeira Guerra Mundial, os países da América do Sul, os mais importantes, tivessem tido influências de missões militares que vieram da Europa, no caso do Brasil, por exemplo, foi a missão francesa que teve influência no tenentismo e até nos militares que acabaram chegando ao poder na Revolução de 64. Na Argentina, como era rival do Brasil, e o Brasil se movimentou primeiro para trazer a missão francesa, que os militares franceses foram os grandes vencedores da Primeira Guerra Mundial, então eram os mais prestigiados. A Argentina, sem outra opção, trouxe uma missão alemã, como o Chile fez isso também. Por que não trazer uma missão inglesa, já que viu uma francesa para o Brasil? Porque a Inglaterra, em termos de militares terrestres, ela é insignificante. O poder da Inglaterra, historicamente, foi o poder naval. Mesmo a Batalha de Waterloo, por exemplo, o exército, as tropas britânicas, elas não passavam de 30%, olhe lá, do efetivo. Aquele exército que o Wellington comandou era composto de belgas, de holandeses, de alemães. A Batalha de Waterloo ela só foi definida, inclusive, com a chegada das tropas prussianas, que definiram finalmente
a derrota de Napoleão. Mas isso é só um exemplo. Então, os países latino-americanos mais importantes, Chile, Argentina, Peru, Brasil, eles trouxeram missões internacionais. Isso teve uma influência muito grande na política desses países e que, inclusive, causou problemas com os Estados Unidos. Chile, Argentina, alemã, Brasil e Peru, francesa. Mas o importante é que na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, aproveitando o enfraquecimento do Império Britânico, os Estados Unidos tentaram enquadrar todos os países latino-americanos numa aliança contra o eixo, contra a Alemanha, principalmente depois do ataque de Pearl Harbor. Mesmo antes do ataque de Pearl Harbor, Vargas já tinha feito algum nível de acordo com os Estados Unidos para ceder algumas bases no Nordeste, né? Essa história muita gente, quase todo mundo conhece, naquelas bases lá no Rio Grande do Norte, porque a ponta mais oriental do Brasil entrando no Oceano Atlântico. Então, um ponto de controle e vigilância muito importante. O Vargas fazia isso porque, embora em torno dele tivessem muitos simpatizantes do nazismo, inclusive ele próprio, e é interessante entender por que ele era simpatizante do nazismo, do fascismo, é porque o Vargas ele era um positivista e ele tinha uma percepção de que era preciso superar a pobreza, a desigualdade e colocar o Brasil no rumo do desenvolvimento. O comunismo, para eles, inclusive porque o stalinismo assustava muita gente, não o comunismo em si, mas o stalinismo, então ele não via aquilo como alternativa. E via que esse projeto dele de acabar com a miséria, colocar o país no rumo do desenvolvimento, isso estava sendo feito na Alemanha, de uma forma autoritária, e na Itália também. Então, de uma certa forma, isso serviu de modelo para ele. Mas ele era uma pessoa extremamente pragmática, e apesar disso, a partir de um determinado momento, a grande potência regional era os Estados Unidos, principalmente com o enfraquecimento da Inglaterra, que tinha que se voltar para um problema imediato dela. Então ele fez alguns acordos, mas em todos esses acordos ele conseguiu vantagens para o Brasil. Na Argentina, isso não aconteceu, porque os militares tiveram uma missão alemã, então eles tiveram uma proximidade com oficiais nazistas muito maior. E além disso, a Argentina é um país que até hoje o racismo lá ele é uma coisa muito determinante. O Brasil, os brancos brasileiros são racistas. Né? O Brasil é um país onde o racismo, onde o apartheid é muito forte. Mas na Argentina é uma coisa muito grande. Tem historiadores que dizem que os negros argentinos foram intencionalmente exterminados. Lá eram países em que houve importação de escravos, houve a escravidão, houve uma população negra. Essa população negra, inclusive, tem uma influência cultural muito grande. O tango vem dessa influência cultural, mas de alguma forma eles foram eliminados da sociedade dentro de uma visão muito eugenista, que no momento em que correntes importantes de europeus iam para lá, lá era o principal local, porque o país foi se tornando muito rico com a exportação de alimentos, carnes, cereais, e isso atraiu muitos europeus para lá, né? Principalmente italianos, que gera aquela piada que muita gente costuma falar que o argentino é um italiano que fala espanhol e pensa que é inglês. Isso vem de todas essas relações. Mas de uma forma ou de outra, né, tem versões sobre essa história, a população negra foi exterminada, a população índia ela foi confinada em algumas regiões do país, e o núcleo de poder acabou sendo extremamente racista também, próximo dos alemães e tudo mais.
Os Estados Unidos tentaram pressionar a Argentina, como todos os outros países da América do Sul, para poder entrar nessa aliança contra o eixo. A Argentina resistiu. Agora, a Argentina resistiu e conseguiu resistir, não foi só por causa dessa simpatia dos argentinos, né, dos oficiais argentinos pelos alemães. Foi também porque a Inglaterra importava, era importante que a Argentina continuasse um país neutro. Por quê? Se a Argentina continuasse um país neutro, a Inglaterra estaria com a garantia de que a principal fonte de alimentação para a população britânica continuasse, continuasse funcionando. Ou seja, os navios argentinos, eles não eram atacados por submarinos alemães. Então, no auge do bloqueio contra a Inglaterra, alimento não foi problema, porque o alimento vinha da Argentina e os alemães que tinham uma relação boa com a Argentina, interessava para eles manter essa relação, porque era a única ponte de contato que eles tinham com a América Latina. Então, a Alemanha, em momento algum, pensou em declarar a guerra à Argentina. A Inglaterra conseguiu, né, manter também, ter influência muito grande para manter a Argentina fora da guerra e manteve esse canal de fornecimento de alimentos que os Estados Unidos não tinham condições de fazer isso. Esses alimentos que vieram da Argentina, inclusive, eles foram grande parte dos alimentos que foram enviados, que foram processados na Inglaterra e enviados para a União Soviética, para né, para servir de alimentação para o Exército Vermelho. Né, cereais, eram trigo, arroz, cevada, carne, né, de boi, carne de porco. Isso era processado, enlatado e grande parte disso virou né, o rancho, né, as rações que os militares soviéticos é, utilizavam, né? Teve um momento lá, depois da invasão da Ucrânia, eles tiveram muita dificuldade de alimento. Os Estados Unidos também mandaram, né? Mas essa coisa da Argentina foi uma coisa importante. Mas, mesmo com a oposição da Inglaterra, os americanos forçaram a barra, forçaram a barra, forçaram a barra para que a Argentina se definisse. Isso acabou tendo um efeito contrário. E esse efeito contrário, ele se expressou claramente em 1943, com um golpe militar, que foi um golpe militar interessante, era um golpe militar, que era uma aliança entre os militares, o capital industrial e o capital, o capital do setor de navegação. E por quê? Porque os militares, né, já tinham percebido a guerra e já tinham percebido que aquela guerra não era uma guerra comum, né? Desde a Primeira Guerra Mundial isso já tinha mostrado claro, na verdade, desde a Guerra Civil Americana, aquela guerra não era uma guerra de generais, de estratégias, de táticas, né? Era uma guerra industrial. Então, por exemplo, embora os militares alemães tivessem no começo da guerra utilizado táticas revolucionárias, né, a Blitzkrieg, que na verdade é uma invenção russa do general Tukhachevsky, mas em outro momento a gente fala sobre isso. Aquilo não bastou, né? O que definiu a Segunda Guerra Mundial foi o poder industrial. E o poder industrial das potências aliadas, principalmente dos Estados Unidos, o acesso que eles tinham né, a matérias-primas, então dos Estados Unidos, mas também da Inglaterra, que ainda era uma grande potência industrial, né? Ela não tinha exterminado toda a sua indústria como acontece hoje. Aquilo foi o que definiu a guerra. E os argentinos perceberam isso claramente, que era fundamental
é, eles investirem em um projeto de poder, né, que tivesse como objetivo o desenvolvimento do país, principalmente no plano industrial. O país tinha dinheiro para isso, né? Esse esquema de exportação de alimentos desde antes da Primeira Guerra Mundial. A Argentina já tinha chegado no século XX como uma potência importante, né? No primeiros 20, 30 anos do século XX, a renda per capita do argentino era maior do que a dos estadunidenses. Tem filmes aí que retratam esse período, por exemplo, esse filme Gilda, quem não viu, é interessante para ver o que era a Argentina na época. Eles fizeram grande fortuna. O Onassis, né, que ficou famoso quando casou com a Jacqueline Kennedy, ele se tornou uma pessoa rica na Argentina. Se tornou primeiro como armador, né, uma pessoa que contratava navios para mandar cargas para a Inglaterra e trazer de volta, e depois ele começou a construir navios, comprar navios, e se tornou um grande empreendedor naval e ficou bilionário ali. Mas a Argentina então era um país rico. Então essa revolução foi uma revolução dos militares, tinha essa visão desenvolvimentista, autoritária, mas desenvolvimentista, o capital industrial que estava surgindo, porque eles tinham essa visão de que era importante esse desenvolvimento industrial e o capital comercial. Derrotaram nesse momento aí a oligarquia do agronegócio, a oligarquia agrária, né, do agronegócio, que controlava o país desde a independência. E a Argentina, ela seguiu essa linha durante um bom período. Mas na década o planejamento dos militares argentinos, ele era, né, como todo militar, ele era deficiente. E eles não tiveram uma visão macro do processo em que eles estavam envolvidos, né? E começaram a criar uma indústria fundamentalmente de consumo. A Argentina tem problemas de acesso a minerais, né, a ferro, e tiveram que se movimentar para isso, enquanto o Brasil, né, o grupo em torno do Vargas tinha militares também atrasados, embora desenvolvimentistas, militares sempre incompetentes. Mas o Vargas ele se cercou de uma elite intelectual brilhante, que percebia que o processo de industrialização ele dependia de duas coisas fundamentais, que era a indústria de base e a energia. Então, quando o Vargas negocia com os Estados Unidos, ele ele começa o processo de industrialização, o projeto dele, pela base, conseguindo capitais e equipamentos para poder fundar a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que era a maior siderúrgica da América Latina na época, era uma das maiores do mundo. E começa já também a desenvolver esse projeto de dotar essa futura indústria de energia, já começa a se preocupar com isso. Em 43, os militares chegaram ao poder. O Perón, que era um coronel, não era a pessoa mais importante, mas cresceu no processo, primeiro como ministro da Defesa, depois se tornou ministro do Trabalho, porque eles percebiam que, né, o mesmo capital industrial, que era importante ter uma aliança com os trabalhadores, os operários, e mais tarde ele foi ministro do Planejamento. Em 45 houve um golpe que derrubou Vargas aqui no Brasil, que parecia uma coisa semelhante ao que tinha na Argentina. Só que lá, né, eles conseguiram, eles se mantiveram, né, e o Perón foi crescendo em poder, e a partir de um certo momento
esse golpe lá na Argentina, ele já se apresentou com um projeto de chamar eleições, um processo democrático e tal. E tiveram eleições, o Perón, com apoio desse capital industrial, dos armadores e dos operários, ele conseguiu uma vitória esmagadora. Mas nesse período, eles começaram a perceber as deficiências do projeto que eles tinham. A dificuldade de minérios e que o processo industrial deles lá precisava de capitais que eles tinham, mas não era uma coisa infinita. Então eles precisavam de fazer algum tipo de relacionamento. Enquanto isso, os Estados Unidos, que saíram da Segunda Guerra e são até hoje um Estado militarizado, um Estado provavelmente, né, a gente tem que estudar melhor isso aí. Esse Deep State é um sistema militar que na prática controla o país. Aquela fala do general Eisenhower, quando ele deixa a presidência, alertando para o complexo industrial militar, e ele foi um cara que contribuiu muito para isso. Mas os Estados Unidos, assim, eles tiveram uma hipertrofia tão grande das Forças Armadas e da indústria militar, que isso passou a ter um peso que mantém até hoje. Para vocês terem uma ideia, no começo, né, meses antes do começo da Segunda Guerra Mundial, as Forças Armadas dos Estados Unidos, né, o Exército Americano, era uma força de 300 mil soldados. Ao final, era uma força de 5 milhões, uma coisa assim. A indústria militar dos Estados Unidos era pequena e obsoleta e atrasada comparada com a indústria militar dos Estados Unidos, né? Era pequena comparada com a indústria militar da Europa. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, o avião de combate, o caça mais famoso dos Estados Unidos, o melhor caça americano, que é o Mustang, ele foi criado inicialmente com motor americano, Packard. E era um avião muito ruim. Aí ele foi vendido para os ingleses, né, que estavam desesperados, precisando de armas e tal. Os ingleses, um avião ruim e tal, mas aí os ingleses tiveram a ideia de fazer o seguinte: não, vamos pegar um avião e vamos colocar um motor nosso, um Merlin, fabricado pela Rolls-Royce. Com esse motor Merlin, esse avião se tornou o melhor caça a pistão dos aliados. Não era melhor do que alguns, né, um Focke-Wulf alemão, por exemplo, mas se tornou o melhor caça dos aliados, um alcance muito grande. Isso aconteceu graças ao motor inglês, né? Como também, né, praticamente toda a tecnologia a jato de hoje, ela vem dos alemães, mas foi desenvolvida depois da Segunda Guerra pelos ingleses, e aí que os americanos e também os russos passaram a fazer motores melhores, mais modernos. É um parênteses só que eu estou contando. Mas, de qualquer forma, o modelo do Perón, ele começou a ver que aquilo era complicado, e os americanos, né, e os estadunidenses, eles passaram a perceber que a Argentina era um país muito importante, isso que só pressionar estava dando efeito contrário. Quanto mais eles pressionavam, mais aqueles militares machões argentinos se firmavam no pé numa política nacionalista. Eles pegaram e mudaram a política e passaram a apoiar o exército argentino. O exército argentino já estava há tempo tentando comprar armamento e reclamando que vendia armamento para o Brasil. O Brasil tinha ido lutar na Segunda Guerra. E eles tinham dificuldade de acesso e começaram a pensar em fazer armamento próprio e tal. O que os americanos fizeram? Isso, inclusive, foram os militares que fizeram isso. Não foi o Departamento de Estado. O Departamento de Estado tinha uma política intransigente, tinha um embaixador americano lá que era intransigente, numa política de apoiar a oposição para derrubar o Perón.
os militares não cumpriram essa política e passaram a ter uma política de se aproximar dos militares argentinos, fornecendo equipamento. E no que forneceram equipamento, eles começaram a oferecer aos militares argentinos é, técnicas da guerra moderna. O que seria isso? Bom, eles tinham lutado numa guerra moderna, os argentinos não tinham participado, diferente dos brasileiros. Os brasileiros tinham aprendido técnicas modernas, embora o exército brasileiro que tenha ido para lá não foi um exército, aquilo foi uma força de civis convocados. Né? De uma hora eu conto essa história. Os mais altos oficiais, Góes Monteiro, Dutra, esse pessoal teve medo de ir para a guerra. Né? Tiveram dificuldade de achar os generais que comandaram aquela força, e não foi uma força de soldados profissionais. Foram civis convocados que foram para lá e tiveram um desempenho brilhante. Os argentinos não tiveram isso e tal, os militares não participaram, os americanos, não, vamos fornecer armamento moderno. Agora, os armamentos são tão modernos, nós precisamos de ensinar vocês a usarem, inclusive dentro de um contexto de guerra moderna. Com isso, começou a haver uma aproximação muito grande entre os militares argentinos e estadunidenses. Começaram a estabelecer esquema de camaradagem, convidar os militares argentinos para ir nos Estados Unidos, convidar os militares argentinos para ir na Europa, para ver os campos de batalha, e começou a quebrar isso aí. Os militares argentinos também não eram burros, nós somos filo nazistas. Os nazistas foram derrotados. Né? Essa é a maior potência do mundo. Estamos entre eles e a Rússia com aquele preconceito todo contra o stalinismo. O stalinismo contribuía muito nessa propaganda contra o comunismo. Então começou a haver uma aproximação grande entre eles. E aí a cabeça dos militares argentinos foi mudando. E eles foram perdendo aquele elan que eles tinham, nacionalista que eles tinham. E começaram a ser seduzidos pela visão que os militares americanos passavam para eles, que estava havendo uma guerra mundial entre o bem e o mal, entre os Estados Unidos e a União Soviética, que eles tinham que se posicionar. O próprio Perón percebia isso. O Perón ele defendia uma visão neutra, né, uma terceira via, mas falava, olha, mas isso é para tempos de paz. Se houver uma guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos, nós automaticamente apoiamos os Estados Unidos. O que não significa que nós vamos entrar nessa guerra, nós vamos apoiar. Os militares argentinos já tinham uma visão de que existia sim uma guerra e que eles tinham que se preparar para defender o hemisfério sul. E essa coisa foi desenvolvendo e foi se desenvolvendo, e os militares argentinos foram cada vez mais imbuídos disso e, ao mesmo tempo, enciumados do Brasil. Porque quando Vargas volta ao poder em 1950, nas eleições de 1950, vários autores, historiadores, pessoas que estudam Vargas, eles dizem que Vargas ele tinha tido uma oscilação na sua percepção do mundo. O nazismo tinha sido derrotado, né? Então ele viu o nazismo como uma força modernizadora e percebia que não era, e começava a ver que haviam novas experiências que podiam contribuir para a visão que ele tinha, que era de rompimento com a miséria, rompimento com as desigualdades, criar uma base de desenvolvimento ampla para o país, né? E que isso passava pela industrialização, que era uma coisa que ele já tinha começado a fazer, e ele avança com esse processo. Então ele já tinha uma visão, na época, segundo vários autores, ao invés de uma visão filonazista, ele já tinha uma visão muito mais próxima da social-democracia. Ele colocava em reuniões, né, admiração muito grande pelo trabalhismo inglês, que estava num momento muito bom lá na Inglaterra, tinham derrotado o Churchill, e a social-democracia nórdica, Suécia, Dinamarca, ele tinha admiração por isso aí. E avançou
né, sempre se cercou de intelectuais, de técnicos de altíssima qualidade, e criou, né, um projeto de desenvolvimento do Brasil a partir da base que ele já havia plantado com a CSN, primeiras hidrelétricas. E aí esse projeto levava em conta a energia, né, criar as grandes hidrelétricas, uma questão de comunicações, transportes, e, e foi tocando esse projeto. Que no final das contas, né, quem levou esse projeto à frente, que é uma coisa concebida para aquele pessoal do Celso Furtado, foi o JK. Mas, voltando à Argentina, a Argentina ficou com ciúme de ver esse crescimento acelerado do Brasil. E por quê? Porque eles, na verdade, por que isso acontecia? Porque eles, de fato, eles não tinham investido na base da industrialização, que é a indústria de base, esse negócio todo. Então a Argentina, por exemplo, tinha que importar ferro, aço do Brasil, e outros, né, borracha, coisas assim. E aí, vendo o crescimento do Brasil, o, 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 e os americanos estimulando eles nessa visão meio paranoica, que era falsa, né? Porque durante o segundo governo Getúlio, JK, Jânio Quadros, Goulart, das 7 divisões terrestres do Brasil, ele só tinha 3 na fronteira com a Argentina. Né? Não era um estado de guerra. Tinha até camaradagem entre os militares. Mas isso foi crescendo e com esse ambiente, né, o Perón começou a ser uma pessoa, com essa visão dele de terceira via, muito incômodo para o Departamento de Estado, para os militares americanos. E que decidiram derrubar o cara, decidiram derrubar o Perón e começaram a criar condições para isso. E acabou que eles derrubaram ele em 1955. Subiu um governo. Os militares assumiram o poder, mas meio envergonhado, porque a propaganda americana pregava a democracia, essa coisa toda. Aí os próprios americanos, não, nossa, tal, mas mete um civil aí. Que aí eles colocaram lá como presidente o presidente da Suprema Corte da Argentina, e que comandou o país até durante um tempo e tal. Mas o capital industrial ainda tinha muito poder e eles mantiveram um processo de industrialização que, apesar de não ter essa indústria de base como o Brasil, na verdade era uma indústria mais sofisticada do que a brasileira, em vários sentidos. Por exemplo, a indústria automobilística argentina, que tinha muitos produtos próprios, muitos carros desenvolvidos lá, era mais avançada do que a brasileira. Né? A indústria farmacêutica, a indústria química argentina, era muito mais avançada do que a brasileira. E continuou até recentemente, até o próprio Celso Amorim, ele fala que o esquema do Mercosul, né, uma das coisas que foi importante para o Brasil, foi a aproximação com a indústria farmacêutica argentina, que era muito mais avançada do que a nossa aqui no Brasil. Mas, então, continuaram com essa visão e ainda com componentes, o componente do nacionalismo era muito forte ainda. Inclusive porque o peronismo era forte. O peronismo era forte. E aí, tanto que quando tiveram novas eleições, né, e essas novas eleições dentro de um ambiente em que o serviço secreto do exército argentino funcionava praticamente independente do governo, ele se movimentava duramente para ou matar o Perón ou tentar afastar ele o máximo da Argentina. Ele primeiro foi para o Paraguai, eles conseguiram tirar ele de lá, ele foi para a Venezuela, eles conseguiram tirar ele de lá, foi para a República Dominicana e acabou na Espanha. Mas mas o peronismo continuava muito, muito forte. Tanto que, então, quando houveram eleições na Argentina, já no final dos anos 50, o vencedor, Arturo Frondizi, ele venceu com apoio do peronismo. O partido desse Arturo Frondizi tem uma coisa engraçada. No Brasil nós temos
muito preconceito, né? As pessoas têm preconceito com a palavra radical. É uma palavra importantíssima, né? Que é uma palavra de raiz, né? Por exemplo, Getúlio ele conseguiu implantar a industrialização no Brasil, que durou, ainda tem alguma coisa ainda, mas foi mais bem sucedido que na Argentina, porque ele foi radical. Ele criou a indústria de base, raízes, né? O partido do Frondizi era a União Cívica Radical Intransigente, que era um racha da União Cívica Radical. Então era União Cívica Radical Intransigente. Então, eles lá têm uma visão diferente sobre isso. A União Cívica Radical continua, inclusive, sendo um partido importante lá na Argentina. Elegeu Alfonsín. Mas aí o Frondizi ganhou e governou o tempo todo sob tutela dos militares. Como as forças que apoiaram ele, inclusive grupos militares, eram nacionalistas, ele fez uma política, no começo, uma política bastante popular, mas essa política foi perdendo força com o tempo, porque os militares argentinos, nos acordos que eles tinham já com os estadunidenses, eles começaram a pressionar para que a política nacionalista fosse rompida, já vendo a Argentina dentro daquela visão esquisita do Fernando Henrique Cardoso de dependência, né? Não, que a função da Argentina não era se industrializar, não era ser uma base industrial. A Argentina se colocava dentro do mundo em guerra com a União Soviética e a função dela era produzir alimento aí para o mundo livre. O Frondizi, com o tempo, foi sendo obrigado a mudar de posições. Ele aceitou coisas que o Perón não aceitou, que foi entrar para o FMI, entrar para o BIRD, e né, eliminar tarifas de importação, e várias outras coisas que, no final das contas, tiveram um impacto muito grande para desgastar a imagem dele com a base do operariado argentino, com a base sindical que apoiava ele. Porque tudo isso gerou inflação lá que chegou a quase 400%, e aí quando o FMI entrou, aí reduziu essa inflação para 150%, mas com um arrocho salarial tremendo. Então, foram sendo criadas condições para que ele se desgastou com a base que elegeu ele, que era essa base ligada ao peronismo, e com os industriais, porque começou a abrir tal. Isso abriu espaço para que o agronegócio se reaglutinasse em aliança com os militares, que o agronegócio é antidesenvolvimentista, o agronegócio é colonial em qualquer lugar do mundo, e deram um golpe contra o Frondizi, meses antes aí do golpe contra o João Goulart aqui no Brasil. E aí o país volta, né, depois de 1942 ou 43, o país, em 1962, quer dizer, 20 anos depois, mais ou menos, volta ao controle do agronegócio. Na prática, o que significaram os militares no poder na Argentina foi a volta do agronegócio ao poder, a volta do controle econômico do agronegócio e do sistema financeiro. Então, o financeiro, o agronegócio é o melhor negócio, é investir na produção de comida, financiar transações comerciais, produtos alimentares aí e tal, e a Argentina foi reduzida a isso. E aí começou a, a corrosão da base industrial argentina. Interessante no livro, tem várias coisas interessantes no livro Brasil, Argentina e Estados Unidos, do conflito e integração na América do Sul, da Tríplice Aliança ao Mercosul. Mas em que ele situa umas coisas interessantes aqui. Então ele fala que quando o Frondizi caiu, o Guido, que foi o representante lá dos militares, ele se dispôs a executar, com aval do FMI, dois choques econômicos que afetaram duramente a indústria, transferindo renda para o setor agropecuário, isto é, para a oligarquia rural solidária aos interesses do capital financeiro. Quer dizer, é isso que aconteceu lá naquela época e que foi
o início da quebra da Argentina, e está acontecendo aqui no Brasil. E aí ele mais na frente fala que os excedentes dos quais os grandes empresários do agronegócio e banqueiros se apropriaram evadiram-se do país em meio de incontrolável especulação financeira e da recessão industrial, deixando o povo argentino com a maior dívida externa per capita do mundo. Isso nos anos 70 e 80, uma coisa que persiste até hoje. Com isso, um dos ex-ministros da Argentina, na época do Arturo Frondizi, ele falou que né, o Mundo de Bandeira coloca a fala dele. Teve razão Rogério Frigelo, ex-ministro de Frondizi, ao dizer que, desta forma, a Argentina foi o único país do mundo a caminhar no sentido inverso da história da humanidade, desindustrializando-se. Ou seja, é um caminho que o Brasil tá seguindo. Mas já na década de 50, os militares americanos já tinham instrutores em todas as academias militares da América do Sul. Então, foi um processo de dominação que está acontecendo no Brasil, né? E aqui os americanos trabalham em dois sentidos: do da cooptação, né, dos militares e de parte dessa elite do agronegócio, a partir de um projeto que eles têm desde o final do século passado, que é o da balcanização da América Latina. Balcanização é querer pulverizar, não deixar que os países se entendam. Né? Por exemplo, o Rui Barbosa tinha um projeto chamado ABC, que era criar uma integração entre Argentina, Brasil e Chile, a ABC. Isso foi retomado em outros momentos. Né? Na época do Perón, isso foi retomado. Na época do Jânio Quadros, isso foi retomado. Né? Tentou se conformar isso aí. Esses três países juntos formariam uma potência mundial que contrabalançaria o poder americano aqui na América Latina. Então, eles trabalham insistentemente contra isso. E hoje o Brasil ele é vítima dessa dominação colonial e que, se a gente não romper com isso, a gente vai desistir de ser país.